Bom dia a todos. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o vereador Marinho da Câmara para fazer a leitura do versículo da Bíblia e em seguida ouviremos o hino nacional. Bom dia a todos. Salmos, capítulo 105. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é eterna. Amém. Submeto a ata da sessão anterior em discussão. Em votação. Ata aprovada por todos os vereadores presentes. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rodrigo Lima. Senhor presidente, demais pares, público presente, gostaria, senhor presidente, de fazer aqui um pedido especial e que o plenário pudesse deliberar através de Vossa Excelência, que nós pudéssemos hoje colocar em apreciação o projeto de lei 060, que trata sobre a deliberação e desafetação de autorização de doação em pagamento de áreas públicas e determina outras providências. Esse projeto em especial é justamente aquele que a Câmara terá a oportunidade de aprovar para que a Prefeitura Municipal possa legalizar as escrituras do setor Santa Efigênia. Então, gostaria de fazer esse pedido, já que esse projeto será encaminhado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação, e eu gostaria de pedir às comissões que pudessem deliberar, assinar, já que a comissão é composta pelos vereadores Círio Junqueira e Arlindo Ceará, que eles possam analisar, assinar para que nós pudéssemos fazer as votações e acabar definitivamente com esse problema, realizando um sonho dos moradores do setor Santa Efigênia. Questão de ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Anderson. Eu gostaria de pedir Vossa Excelência, com autorização dos demais colegas, a leitura desse projeto de lei, porque ontem a Câmara está fechada, não deu tempo de protocolar. Questão de ordem, senhor presidente. A pergunta do nobre vereador, em relação ao projeto de lei número 060, é para incluir na leitura de hoje. Não, pelo que eu entendi, é para fazer... Vossa Excelência quer que nós votamos as duas... Eu gostaria que a gente pudesse fazer hoje as votações, desde que a gente tivesse o consentimento da Comissão de Constituição e Justiça. Questão de coerência, e todo mundo vai entender, eu acho que nós temos que ter bastante cuidado. Provavelmente nosso parecer vai ser pela aprovação, mas que nós tivéssemos tempo, para nós saber pelo menos qual a área. Vocês, vereador da base, reuniram com o prefeito municipal e já está sabendo todos os detalhes, mas nós não fomos convidados para reunir com o prefeito para passar os detalhes. Então, eu gostaria e que as pessoas entendessem, principalmente os moradores do bairro Santa Efigênia, que nós não somos contra, eu só quero dar o parecer vendo a área. E o parecer, se o relator e o membro consentir, nós daremos hoje, mas que então que se faça a votação amanhã, para nós termos o direito de saber quais são as áreas. Pela ordem, senhor presidente, também questão de ordem, só esclarecendo a interpelação do vereador, como relator da comissão. Hoje, nos jornais de hoje, senhor vereador, o senhor parece que não viu a matéria, mas está aqui o prefeito dos senhores envolvido num dos maiores escândalos de corrupção da história dessa cidade, com falsificação de documento em doação de área pública feita no município de Caldas e com bens bloqueados no valor de R$2.215.000. Em relação a esse projeto, nós discutimos hoje, presidente, o seguinte: a questão das escrituras do Santa Efigênia não depende do pagamento da área para a família do espólio do japonês. Isso porque, quando houve o decreto expropriatório, aquela área pública deixou de pertencer ao particular e passou ao município. Qual foi o erro do que quem ortogou a escritura, tanto o ex-prefeito quanto o atual prefeito? Porque não mandou pedido de autorização para a Câmara, porque se o bem é público, dependia de uma autorização legislativa para doar a escritura e não o fizeram. Fizeram por decreto e por decreto não pode. Então, hoje, para resolver o problema da escritura, não precisa nem ainda pagar o japonês. Se quiser discutir ainda a questão do pagamento, pode ser discutida, mas não depende da escritura. Depende do prefeito mandar aqui uma relação de todos os nomes, quadra e lotes e os beneficiários, e a Câmara autorizar a emissão da escritura. Se ele fizer isso amanhã, nós votamos amanhã e depois da manhã cada um recebe a escritura, portanto, independe de área. Agora aqui tem diversas áreas, inclusive a área institucional. E eu digo aos senhores vereadores que todos sabem que legalmente a área institucional não pode ser alienada. Tem muitas aqui, área institucional. O Ministério Público
tem uma preocupação, e eu tenho dialogado muito com os membros do Ministério Público, para pegar não é só o prefeito por improbidade, não. Pode pegar também aqueles que votaram em uma área que não pode ser alienada. Portanto, como é que a gente pega um projeto que traz aqui 10 áreas públicas e o vereador quer que a gente dê um parecer em afogadilho, não vê certidão, não confere documento, não tem como. Então, presidente, a nossa interpelação dizendo o seguinte: nós somos favoráveis e somos dos lutadores pelas escrituras do Santa Efigênia. Claro que vamos fazer de tudo, porque também não queremos que a família fique no prejuízo, mas não há razão para a Câmara, no meio de corrupção, aqui o jornal Gazeta fragou o prefeito, até parece, segundo o Tony Marco, foi no momento que falsificava a lei. Não adianta aqui a gente estar fazendo isso no afogadilho. Vamos fazer com tranquilidade e a Câmara vai cumprir, com certeza. Deixa adiantado que meu apoio é pela escritura dos moradores, dizendo que não precisa discutir pagamento ainda. Basta o prefeito mandar uma lei para cá para poder dar as escrituras. Pois não. Vereador. Mas não permite a parte da vereadora. Se permitir, eu permito, se o senhor permitir. Não, mas... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. A título de informação, o projeto 060 é legítimo, ele foi debatido, inclusive, pelo CDU, e existem, inclusive, as certidões, né, do CDU, que já estão anexadas, inclusive, no projeto. Existe o consentimento, né, e autorização, inclusive, dos promotores de justiça do nosso município, para que seja aprovado, né, mesmo sendo, né, áreas institucionais. O que o Ministério Público não aceita e não admite de forma alguma é que fosse incorporado dentro desse projeto áreas verdes, áreas de preservações ambientais, mas as áreas institucionais tiveram sim o consentimento do Ministério Público, né, e, consequentemente, do CDU, que acabou aprovando também e enviando para que a Câmara pudesse, consequentemente, resolver os problemas das escrituras do setor Santa Efigênia, autorizando a permuta, né, de imóvel para que seja feito o pagamento dos japoneses. Questão de ordem. Com a palavra, vereador Gilmar Engenheiro. Eu gostaria de fazer um pedido, presidente, que fosse incluído na pauta o decreto legislativo de número 081 de minha autoria. E, se possível, como refere a um título cidadão, e nós estamos chegando já ao final, e se for aprovado em dezembro, talvez não dá tempo nem da gente entregar esse ano, eu gostaria de pedir que, se fosse possível, dar o parecer e a gente votar amanhã. Com relação à questão do Santa Efigênia, foi passado pelo CDU, foi aprovado por unanimidade, não teve nenhum voto contra, inclusive o promotor participou da reunião, e, na realidade, foi até uma exigência da própria promotoria que fosse área institucional e não área verde. Então, aqui tem áreas institucionais. Então, foi uma exigência, passou, houve votação unânime, favorável. Então, eu acho assim, é um direito dos membros da Constituição e Justiça de querer verificar, isso é normal, mas se não desse hoje, pelo menos que votássemos amanhã. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Tony Marcos. Senhor presidente, gostaria de incluir aqui na pauta o decreto legislativo 011 de 2014. Certo. Então, a questão de ordem do vereador Rodrigo Lima, a CCJ não vai dar o parecer agora. Então, aí Senhor presidente, né, como eu fiz um pedido à Comissão de Constituição e Justiça e Redação, em respeito aos moradores do setor Santa Efigênia, eu gostaria de uma resposta, se eles podem criar uma expectativa para que isso seja votado, já que não foi acatado o meu pedido de fazer essa votação hoje, que essa votação possa ser realizada amanhã? Questão de ordem, eu quero explicar mais uma vez para os moradores de Efigênia que nós não somos contra, porque eu tenho certeza que alguém vai aproveitar isso aí e dizer que nós somos contra. Eu só estou pedindo para mim saber o que está escrito. Eles da base reuniram com o prefeito, e eles sabem qual a área, como é que vai ser. Nós não sabemos. E nós temos que ter responsabilidade para assinar um documento. Então, eu só estou pedindo que se faça, que o vereador pediu, que se faça amanhã, pelo menos, para dar tempo de nós assinar um documento. Ademais, senhor presidente, aqui ninguém pode querer tirar proveito político criando uma mentira, uma inverdade. Eu já expliquei que no dia da desapropriação, a área hoje lá é pública.
Se o prefeito municipal quiser amanhã uma lei com o nome de todos os moradores, o lote e a quadra que ocupa, pedindo autorização para doar, nós votaremos na mesma sessão e poderão outorgar a escritura. Portanto, independe do pagamento ao japonês. O pagamento vamos fazer, acho justo e tem que ser feito, mas não se iluda os moradores dizendo que dá as áreas para a família do japonês, a área pública, que pode aí gerar uma discussão, possa resolver o problema. Não, o problema dos senhores, basta o prefeito amanhã pegar todo o cadastro, meu amigo Heron do Santa Efigênia. O prefeito municipal de Caldas Novas sancione e a Câmara autoriza a seguinte lei: fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a doar aos moradores que residem no local, conforme a relação abaixo, os terrenos constituídos pelas quadras tais, lotes tais do setor Santa Efigênia com as seguintes confrontações. Acabou, nós votamos na mesma hora e ele pode assinar a minuta à tarde. Portanto, não venha com a balela de que só dá escritura se pagar o japonês. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, só para esclarecer isso. Questão de Eu quero submeter ao plenário a questão de ordem do vereador Gilmar Engenheiro para incluir o decreto, do vereador Tony Marques para incluir o decreto. Questão de ordem. Só para aproveitar, para o senhor não colocar de novo votação, já que vai dar o parecer do decreto do vereador Gilmar Engenheiro, eu tenho um decreto hoje. O dele são para leitura, o seu para leitura também? Né? Tá? Porque aí amanhã a gente já vota tudo. Daremos os pareceres orais, senhor presidente. Certo. Mas de todo jeito não tem como nós votar, que nós temos que fazer, isso não enrola a sessão. Amanhã nós incluímos todos. Não vai ler hoje. Então, submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Anderson, do vereador Tony Marques, do vereador Gilmar e do vereador Marinho da Câmara para incluir na pauta. Então, vereadoras, aprovado, vamos fazer a leitura. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Geraldo Pimenta. Senhor presidente, o projeto de lei número 057 do Poder Executivo trata sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Gostaria que esse projeto fosse feito, com certeza, a leitura hoje, pudesse ser votada amanhã em 2 votações. Gostaria que a CCJ analisasse pela urgência e pelo tempo já estar extinguindo. Muito obrigado. O vereador, você quer que eles dão parecer hoje? Não, para que seja votado amanhã. O projeto 057. Presidente, eu vou só falar a Vossa Excelência aqui, questão de ordem, por exemplo, quando não está na pauta, tudo bem, está na pauta, vai seguir o trâmite normal, não há necessidade disso, até porque nós estamos vivendo agora Dia dos Professores, o prefeito demitiu 200 professores. Funcionário demitindo todo dia, aí vem aqui contratar em urgência, dispensando concurso, tudo. Qual que é a urgência disso? Então a comissão vai analisar também, sem problema, vamos seguir a pauta normal. Então, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do decreto legislativo número 011 de 2014, de autoria do vereador Tony Marques. Decreto Legislativo 011 de 2014, fica o presidente da Câmara, autorizado pelo plenário conceder título de cidadão de Caldas Novas a seguinte personalidade, senhor Ricardo Assunção dos Santos. O título honorífico de cidadão será entregue ao homenageado em sessão solene a ser realizada na Câmara, com data a ser marcada pelo homenageado. Autor do decreto, vereador Tony Marcos Tomatinho. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do decreto legislativo número 081 de 2014, de autoria do vereador Gilmar Engenheiro. Concede título ao senhor Manuel Rosa de Oliveira. O título será entregue ao homenageado em sessão solene a ser realizada na Câmara, com data a ser marcada pelo homenageado. Assina, vereador Gilmar Engenheiro. Passa o decreto para as comissões, para os pareceres. Solicito... Presidente, nós vamos dar o parecer oral a esse decreto, mas gostaria que, junto com o decreto, o senhor líder conseguisse do prefeito, já que o Manezeca, ele deu uma doença grave, está numa cadeira de roda, um acidente doméstico,
prestando serviço há mais de 30 anos para o município e vive implorando ao prefeito uma cadeira de roda daquelas motorizadas que ele gosta de fazer propaganda, que a gente, líder, conseguir isso com ele e entregar junto com esse decreto. Questão de ordem, presidente, só para justificar, ele já conversou comigo, nós já fomos até o prefeito, está sendo providenciada essa cadeira. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 106 de 2014, de autoria do vereador Anderson Nunes. Projeto de lei dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 1683 de 2009. Artigo 1º. A Lei Municipal 1683/2009 passa a vigorar com as seguintes redações. 1. A ementa passa a ter a seguinte redação. Dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de assentos aos usuários das agências bancárias, correspondentes bancários, loterias e estabelecimentos congêneres no âmbito municipal. 2. O artigo 1º passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Ficam os bancos correspondentes bancários, loterias e estabelecimentos congêneres obrigados a disponibilizar assentos para os usuários dos serviços oferecidos. Os assentos deverão obedecer a seguinte: 1. Mínimo de 5 minutos. Assentos para guichê, caixa ou mesa de atendimento normal, ainda que não estejam em atendimento. 2. Mínimo de 10 minutos. Assentos para cada guichê, caixa ou mesa de atendimento preferencial, ainda que não estejam em atendimento. 3. Acrescenta-se o parágrafo 3º ao artigo 1º com a seguinte redação. Artigo 1º. Parágrafo 3º. Aos correspondentes bancários, loterias e estabelecimentos congêneres, as quantidades de assentos fixadas no parágrafo 1º serão reduzidas para 3 quanto ao inciso 1 e 5 quanto ao inciso 2. 4. O artigo 2º passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. Os estabelecimentos de que trata o artigo 1º disporão do prazo de 60 dias a contar da publicação desta lei para seu cumprimento. 5. O artigo 4º passa a ter a seguinte redação. Artigo 4º. Os estabelecimentos de que trata o artigo 1º que deixarem de cumprir o disposto nesta lei serão notificados para, no prazo mínimo de 30 e máximo de 60 dias, se adaptarem sob pena de multa no valor de R$1.000 por dia. 6. Acrescenta-se o parágrafo único ao artigo 4º com a seguinte redação. Parágrafo único. A fiscalização e aplicação desta lei cabe concorrentemente ao PROCON municipal e ao Departamento de Posturas do município. 7. O artigo 5º passa a ter a seguinte redação. Artigo 5º. Fica vedado a cobrança ao usuário de qualquer valor ou contraprestação pelo uso dos assentos, sob pena da multa prevista no artigo 4º por cada ato. Disposições transitórias. Artigo 2º. Com a publicação desta alteração, reabre-se o prazo previsto no artigo 2º da Lei Municipal 1683 de 2009, somente aos correspondentes bancários, loterias e estabelecimentos congêneres. Disposições finais. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do prefeito, do vereador Anderson Nunes. Passo o projeto para as comissões para os pareceres. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 050 de 2014, de autoria do Executivo Municipal.
Projeto de lei dispõe sobre a autorização do Poder Executivo a realizar a campanha de arrecadação denominada de IPTU Premiado 2015, através de sorteio de prêmios como meio de auxiliar na Receita Pública Municipal. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a campanha de arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, em 2015, como meio de auxiliar na captação da Receita Pública Municipal, mediante a distribuição gratuita de prêmios através de sorteios entre contribuintes que comprovarem pontualidade no pagamento até o vencimento fixado em lei, dos débitos do aludido tributo até o exercício de 2015. Parágrafo único. O concurso se denominará IPTU Premiado 2015 e seu regulamento será elaborado pelo Poder Executivo. Artigo 2º. O sorteio ocorrerá no dia 21 de outubro, nas comemorações do aniversário de Caldas Novas. Artigo 3º. Participarão do sorteio, única e exclusivamente, os proprietários ou possuidores de imóvel, a qualquer título que comprovarem a quitação total dos IPTUs até o exercício de 2015, seja em cota única ou em parcelas até a data de 6 de outubro de 2015. Artigo 4º. A condição de possuidor do imóvel deverá ser comprovada da seguinte forma: 1. Mediante a apresentação de contrato de compromisso de compra e venda devidamente registrado em cartório, escritura ou outro título de valor legal. Artigo 5º. Fica excluído do sorteio: 1. Aquele que por disposição legal estiver desconto, remissão, isenção, imunidade do imposto predial e territorial urbano. 2. Os proprietários ou possuidores de imóveis cuja cobrança do IPTU estiver em pendência judicial ou administrativa relativas aos exercícios anteriores, exceto aqueles que comprovarem o seu recolhimento dentro do prazo estipulado no boleto bancário. Artigo 6º. Nos casos de imóveis pertencentes a mais de um proprietário ou possuidor a qualquer título, apenas um eleito pelos proprietários ou possuidores representará os demais para efeito de sorteio e entrega do prêmio, se contemplado eximindo a administração de responsabilidades na hipótese de ocorrência de qualquer litígio entre os consortes do imóvel premiado. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput deste artigo, a comprovação do representante eleito pelos proprietários ou possuidores se dará com a entrega de procuração com poderes específicos para a comissão organizadora. Artigo 7º. Os prêmios serão entregues aos contemplados mediante a assinatura do correspondente recibo, apresentação de documento de identidade e de documentos que comprovem o preenchimento das condições desta lei, que serão examinados pela comissão organizadora. Parágrafo 1º. A partir do primeiro dia útil após a realização do sorteio, o contemplado deverá apresentar os documentos necessários à comissão organizadora, que examinará os requisitos desta lei, bem como a validação do boleto de pagamento. Parágrafo 2º. Os prêmios não reclamados em até 90 dias após a realização do sorteio será incorporado ao patrimônio público municipal. Artigo 8º. Constitui pré-requisito obrigatório para o recebimento do prêmio a prévia autorização para a vinculação da imagem dos vencedores nos meios de comunicação a critério do município de Caldas Novas. Parágrafo único. A falta de autorização do ganhador o excluirá automaticamente da premiação, sendo realizado novo sorteio. Artigo 9º. Será constituída uma comissão organizadora a qual competirá: 1. A coordenação do sorteio, bem como fiscalização. 2. Verificação de documentos. 3. Julgamento de casos omissos para entrega de prêmios. Parágrafo único. A comissão de organização da campanha e sorteio será composta por 7 membros que serão nomeados pelo prefeito municipal através de decreto. Artigo 10. Não poderão ainda participar do sorteio o prefeito e o vice-prefeito, os secretários, diretores, procurador municipal, os vereadores, os membros da comissão organizadora da campanha e sorteio. Artigo 11. Fica o Poder Executivo, por força desta lei, autorizado a adquirir e conceder aos contribuintes, a título de premiação por sorteio no IPTU Premiado 2015, os seguintes prêmios: A.
3 motocicletas 0 km com motor de potência equivalente a 125 cilindradas. B. 6 aparelhos televisores de LCD de 40 polegadas. C. 6 bicicletas de 14 marchas. T. 3 máquinas de lavar roupas com capacidade de lavagem de até 10 quilos. E. 3 notebooks 14 polegadas. Parágrafo único. Serão sorteados tais prêmios através de um cupom por imóvel, expedido pela Secretaria de Finanças de Caldas Novas nos limites do seu território, como meio auxiliar de fiscalização ou arrecadação de tributos de sua competência, nos termos da Lei Federal 5.768, de 1971, regulamentada pelo Decreto Federal 70.951, de 1972. Artigo 12. A presente lei será regulamentada por decreto expedido pelo chefe do Poder Executivo, desde já autorizado a expedir atos destinados a complementar as normas desta lei e resolver os casos omissos. Artigo 13. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta do município de Caldas Novas através de dotação orçamentária própria vigente no exercício de 2015, suplementada se necessário. Artigo 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Passo o projeto para as comissões para os pareceres. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 057 de 2014, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Senhor presidente, esse projeto já está à disposição de todos os vereadores através de e-mail. Ele é muito volumoso, então tomaria muito tempo para fazer a leitura aqui. Passo o projeto para as comissões para os pareceres. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 058 de 2014, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o município de Caldas Novas a fazer doação de bem imóvel que menciona a Geraldo Cândido Alves. Só fazendo uma correção, esse projeto de lei altera a Lei Municipal número 1113 de 2013. Então vamos lá. Agora, autoriza o município de Caldas Novas a fazer doação de bem imóvel que menciona a Geraldo Cândido Alves. Artigo 1º, fica autorizado o Poder Executivo a promover a doação normal de bem imóvel e os direitos dele provenientes a Geraldo Cândido Alves. Artigo 2º, o bem imóvel referido no artigo anterior é constituído de uma área situada na Rua 32, quadra 30, lote 10, setor Jardim Paraíso, em Caldas Novas, em que a frente possui 10 metros para a Rua 32, fundo de 10 metros para o Jardim Paraíso 2. Lado direito de 19 metros para o lote 11, lado esquerdo 19 metros para o lote 9, com área total de 190 metros quadrados. Artigo 3º, a doação será a título gratuito e não oneroso, não representando quaisquer ônus para o município. Parágrafo 1º, o município não será responsabilizado por qualquer divergência na área do imóvel, devendo qualquer retificação de área ser de responsabilidade do donatário. Artigo 4º,
fica desde já autorizada a expedição de termo de doação pela doadora, sendo que seu registro no cartório de registro de imóveis da comarca de Caldas Novas, cujas despesas ficarão por conta exclusiva do donatário. Artigo 5º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Passo o projeto para as comissões para os pareceres. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 059 de 2014, de autoria do Executivo Municipal. Artigo 1º, a redação da Lei número 1113, de 24 de março de 2003, que dispõe sobre a desafetação e doação de área pública municipal à Igreja Metodista Unida e dá outras providências, no artigo 1º, terá sua redação alterada no seguinte setor. Artigo 1º, fica desafetada de sua respectiva destinação originária a área pública municipal localizada no setor Santa Efigênia, cuja área possui os seguintes limites e confrontações: 13 mais 2,69 metros de frente para a Rua Américo Ribeiro de Lima, concordância de 7,95 metros entre a Rua Américo Ribeiro de Lima e a JT4, fundo de 30 metros, confrontando com o perímetro do loteamento, frente de 10 metros para a Rua JT4, lado esquerdo de 23 metros, confrontando com a APMF, totalizando 577 metros quadrados. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Passo o projeto para as comissões para os pareceres. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 060 de 2014, de autoria do Executivo Municipal. Senhor presidente, esse projeto de lei dispõe sobre a desafetação e autorização para dação em pagamento de áreas públicas municipais. Ele é muito volumoso, então vou encaminhar para cada vereador, através de e-mail, o projeto. Tá bom, senhor presidente? Então, solicito que seja encaminhado uma cópia para cada vereador e passo o projeto para as comissões para os pareceres. Vou retirar da pauta o decreto legislativo número 079, o decreto legislativo número 080, o requerimento número 065 e 066, de autoria do vereador Marcos Primo, por ausência do autor. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do decreto legislativo número 082 de 2014, de autoria do vereador Marinho da Câmara. Decreto legislativo concede título de cidadã à personalidade de Ana Maria da Silva Anunciação. O título será entregue em sessão solene a ser realizada na Câmara, com data a ser marcada pela homenageada. Assina vereador Marcos Primo. Está errado, presidente. É porque a minha proporção aí não é. Não, então é esse aqui, o vereador. Vai fazer a leitura agora do seu... Projeto, aliás, decreto legislativo concede título de cidadão à personalidade de Joaquim Vicente. O título será entregue ao homenageado em sessão a ser realizada, com data a ser marcada pelo homenageado. Assina o vereador Marinho da Câmara. Esse aqui que é para incluir, vereador? Leia.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 05 de 2014, de autoria do vereador Marinho da Câmara. Projeto de lei institui sobre a informatização do sistema de prontuários dos hospitais públicos e particulares de Caldas Novas. Artigo 1º, prontuário médico é onde ficam todas as informações a respeito dos pacientes. Artigo 2º, o preenchimento do prontuário médico é obrigação e responsabilidade intransferíveis dos médicos. Artigo 3º, os prontuários médicos devem ser armazenados eletronicamente e assinados por meio de certificado digital padrão. Artigo 4º, os prontuários físicos devem ser digitalizados. Parágrafo único, a digitalização dos documentos será realizada com observância e obediência ao definido na Lei 12.682, de 9 de julho de 2012. Artigo 5º, os documentos digitalizados em conformidade com a Lei 12.682, de 2012, terão o mesmo valor probatório do documento original para todos os fins de direito. Artigo 6º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Passo o projeto para as comissões, para os pareceres. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da moção de aplauso de autoria do vereador Cláudio Costa. Com a palavra, questão de ordem, presidente. Com a palavra, vereador Cláudio Costa. Gostaria só que substituísse esse, o que vai ser lido agora, por esse que está aqui, por favor. Não, então tá, vamos... Somente substituir. Então, substituir, tirar essa moção aqui e incluir esta. O Poder Legislativo, por intermédio do vereador Cláudio Costa, que ao final subscreve, aplaude o senhor Wilton Divino, também o senhor Rafael Ala, o senhor Neuber Martins, ao senhor Antofran Veríssimo, ao senhor Sancler Mesquita e todos os membros da torcida organizada Galos do Cerrado pela brilhante participação e apoio ao Caldas Novas Atlético Clube nas recentes conquistas. Em reconhecimento às ações dos homenageados em prol de nossa cidade, é chegado o momento de reconhecermos os esforços dos mesmos, pois devemos contribuir para o enaltecimento de pessoas que têm em seu labor o caminho maior direcionado ao desenvolvimento do esporte em nosso município, já que não há razão na existência de um clube sem sua torcida. Assina vereador Cláudio Costa. Solicito o parecer oral da CCJ. Do ponto de vista da juridicidade, tal moção atende os requisitos legais da constitucionalidade e legalidade, como se acha redigido. Então, moção em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Cláudio Costa. Senhor presidente, Vossa Excelência, meus colegas vereadores, gostaria de mencionar essa moção de aplauso para a torcida, que é a torcida do Caldas, o Galos do Cerrado, que fez um trabalho brilhante durante esse ano, apesar de sofrer muito, teve até em algumas cidades que foram até agredidos, mas por amor à nossa cidade, por amor ao nosso time, ficaram juntos até o final e junto com o time trouxe a vitória e ano que vem o Caldas Atlético vai estar já no campeonato de elite do ano que vem. Por isso merece o nosso aplauso, o nosso reconhecimento e acho que a Câmara tem até que aplaudir de pé essa torcida que enfrentou tudo para que realmente tivesse junto todas as dificuldades possíveis, sem dinheiro algum. Teve gente que foi até de carona, outros, enfim, eles fizeram um trabalho que nós temos que reconhecer e merece os nossos aplausos. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Tony Marques. Senhor presidente, é importante salutar o reconhecimento da torcida do Caldas Novas Atlético Clube. Realmente, boa parte dos torcedores marcou presença em todas as cidades por onde o time atuou. Mas, aproveitando a oportunidade, nós temos a obrigação, o dever de estender esse aplauso também aos jogadores e à comissão técnica do Caldas Novas.
Dificuldade mesmo quem está enfrentando são os atletas e membros da comissão técnica. Foram campeões da divisão de acesso, garantiram vaga na Série A, mesmo assim, com tanta glória, não receberam salários. Foi uma conquista, eu diria, fiado, ou seja, 3 meses de salários atrasados. Alguns atletas estão acionando a justiça porque não receberam aquilo que haviam acertado com a diretoria. Mas eu não culpo a diretoria do Caldas Novas, e sim a falta de apoio por parte do Poder Público Municipal, já que o prefeito só faz lobby em cima do time, no estádio Serra de Caldas, ele pressiona empresários da cidade para darem ingressos e fica lá na porta do estádio distribuindo ingressos para os torcedores. Mas para o time mesmo, para manter o time, não dá absolutamente nada. Só tira proveito político, falando que ajuda, dá entrevista, isso, aquilo, mas na prática, na realidade, é completamente diferente. E está lá, os jogadores sem receber, os atletas também, e tem mais. Vai ficar só a torcida. Por exemplo, o aluguel onde estava alojado o time, a Pousada Paraíso, ali na região do Império Romano, da empresária Tânia e do Leozão, não pagou sequer um mês. Foram 4 meses sem pagamento. Então essa é a realidade. E o time corre risco de não disputar no ano que vem, justamente por falta de apoio do Poder Público Municipal, que só quer tirar proveito da situação e acaba fazendo com que as pessoas sejam enganadas. Muito obrigado. Presidente. Com a palavra, o vereador Saulo Inácio. Bom dia, senhor presidente, demais colegas vereadores. Não poderia deixar de parabenizar o autor dessa moção de aplauso, o vereador Cláudio Costa, por entender que realmente a torcida organizada Galos do Cerrado foi peça fundamental nessa conquista. A gente sabe do esforço de cada um dos integrantes dessa torcida. A gente viu aí o empenho, a dedicação deles em realizar as viagens com poucos recursos, né? E, sem dúvida nenhuma, foram o 12º jogador aí da equipe do Caldas, o qual eu quero parabenizar o presidente da torcida e todos os membros. Parabenizar o autor mais uma vez. Parabéns. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Arlindo Ceará. Presidente, eu parabenizo o autor pela propositura, especialmente porque vê que a alma do nosso esporte reside no povo, nas pessoas que vão lotar os estados com as suas bandeiras, que encaram longas viagens e que muitas vezes nem recebem o apoio que deveria receber do poder público. Parabenizo o autor Fran, todos, em nome dele, todos os membros da torcida organizada, a FIA do Zaú, a caçula, que é escandalosa para gritar o nome do time com todo incentivo, mas nós não podemos também desmerecer o que o Tony Marcos falou. O Tony Marcos falou da torcida do Caldas, essa torcida faz festa e também não pode ficar alheia porque ela é a principal atingida com um calote institucionalizado que a nova direção do Caldas Esporte Clube instituiu na cidade. Não pagou o restaurante, não pagou o hotel onde vivia, não pagou absolutamente nada. E isso a torcida tem que saber, a torcida tem que estar por dentro, porque ela é a principal atingida, até porque os próprios jogadores que jogaram, ele ficou assim, vencia 4 meses de salário, pagava um, explorava a mão de obra dos jogadores e deixou todos no calote. A situação hoje é crítica. O Tony Marcos cita o Leozão da Paraíso, mas ele é apenas um lesado. O prefeito vivia elogiando o senhor Júlio Fortes pelas mídias. Quando ele viu o calote, ele parou de elogiar, porque, na verdade, o cidadão se apresentou aqui como dono de grande concessionária de automóvel, empresas do ramo da construção civil, não vou precisar de um centavo do capital privado, e, no entanto, pôs o time para jogar no sacrifício e institucionalizou um calote sem precedentes na história do Caldas, porque lá atrás o Caldas teve dificuldade, mas lá teve o patrimônio do Otaviano envolvido, do Luiz Melancia, do Zé Onofre, do Fábio Gonzaga,
do Roberto Pinheiro de Castro, da própria Magda, deputada, e hoje, o que ficou para o poder público é só explorar, abraçar, tirar retrato e postar na rede social, porque o Caldas realmente está em dificuldade. Mas parabéns, vereador, pela iniciativa. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Marinho da Câmara. Presidente, rapidamente, cumprimentar o senhor e vossas excelências, vereador Zelinha, e parabenizar os meninos, dos torcedores, representando aqui hoje, pelo presidente, pelo nosso amigo Atofan Veríssimo, dos Galos do Cerrado, que eles têm... eu não tive a felicidade de acompanhar jogos do Caldas fora de Caldas, mas aqui em Caldas eles... Dá gosto ver eles torcer e a organização e... De vez em quando eles até poluem o meio ambiente lá, soltando umas fumaças azul lá, mas fica bonito. Então, parabéns, realmente. Tomara que, se Deus quiser, que consiga pagar aí as dívidas e que possa, o ano que vem, vocês dos Galos do Cerrado, junto com nós, possamos estar torcendo. Nós vamos estar pedindo que tudo dê certo para que o ano que vem o Caldas possa disputar a primeira divisão, fazer bonito, representando a nossa cidade no estado. Obrigado. Moção em votação. Moção aprovada por todos os vereadores presentes. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura dos requerimentos. Bom dia a todos. Requerimento número 067 de 2014, vereador Geraldo Pimenta, que solicita a instalação de rede de esgoto no setor Jardim Esmeralda. 057 de 2014, vereador Marinho da Câmara, que solicita a construção de arquibancada nos campos de futebol Guaiazinho e do setor Santa Efigênia. 058 de 2014, vereador Marinho da Câmara, que solicita a construção de meio-fio no setor Holiday. 018 de 2014, vereador Otaviano da Cruz, que solicita a instalação de retores de velocidade na Avenida Roberto de Castro. 018 de 2014, vereador Geraldo Pimenta, que solicita estudos de implantação de via de acesso às margens do Lago de Corumbá. 059 de 2014, vereador Solinas, que solicita pavimentação asfáltica no setor Bela Vista. 064 de 2014, vereador Rodrigo Lima, que solicita a instalação de uma pista de Cooper no conjunto habitacional Terezinha Palmerston. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Requerimentos em discussão. Em votação. Requerimentos aprovados por todos os vereadores presentes. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura e emenda ao projeto de lei número 037 de 2014, de autoria do Executivo Municipal. Para ler tudo, né? Tá. Proposta a emenda ao projeto de lei 037 de 2014, Lei Orçamentária Anual, a LOA. Autor por Poder Executivo. Direciona recursos do orçamento do ano de 2015 ao fim que especifica proveniente de anulação parcial de despesas. Justificação. Excelentíssimo senhor prefeito municipal Evandro Magal, por intermédio do projeto de lei 037 de 2014, estima a receita fixa a despesa do município de Caldas Novas para o exercício 2015 da outras providências. Contempla o citado projeto de lei de reforma clara e pontual o orçamento geral do município de Caldas Novas para o exercício 2015, estimado receita fixada a despesa em R$ 320.604.704,71, sendo que, deste total, R$ 9.568.730,23 representa a receita e a despesa do Poder Legislativo.
do que há que ser ressaltado, entendemos que alguns sensíveis modificações merecem ser incluídos no referido projeto de lei, objetivando direcionamento específico em atender as necessidades emergenciais de nossa população, como na construção, ampliação e reforma das unidades escolares do município, na descentralização do sistema de regulação, ampliação das especialidades médicas, meio ambiente e estrutura de prevenção e proteção ambiental, melhoria e aprimoramento da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer e esgoto sanitário. Daí eu justifico presente a presente lei. Emenda modificativa. Fica alterado o quadro constante, a classificação institucional refere-se aos códigos 305 da Secretaria de Finanças fixada, despesas em R$ 8.435.193,69, em decorrência de anulação parcial no valor de R$ 3 milhões, Código 324 da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, fixada a despesa em R$ 2.021.334,37, em decorrência de anulação parcial no valor de R$ 800 mil, 331, o Código Secretaria Municipal de Controle Interno, fixando a despesa em R$ 1 milhão, em decorrência anulação parcial no valor de R$ 131.432,29, na Secretaria de Relações Institucionais, fixada a despesa em R$ 411.888,97, em decorrência da anulação parcial de R$ 200 mil do gabinete do prefeito, fixada a despesa em R$ 1.264.143,98, em decorrência da anulação parcial de R$ 500 mil, Código de 336 da Procuradoria-Geral do Município, fixada a despesa em R$ 2.013.157,87, em decorrência da anulação parcial no valor de R$ 600 mil. Código 338 da Secretaria Municipal de Administração, fixada a despesa em R$ 5.643.266,64, em decorrência da anulação parcial no valor de R$ 2.500.000. O Código 339, Secretaria Municipal de Planejamento, fixada a despesa em R$ 906.385,91, em decorrência da anulação parcial no valor de R$ 200 mil. 342 do Código da Secretaria Municipal de Cultura, fixada em despesa em R$ 2.036.579,05, em decorrência da anulação parcial de R$ 900 mil. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Habitação, fixada em despesa em R$ 16.672.663,47, em decorrência da anulação parcial de R$ 3 milhões, ao Fundo Municipal de Segurança Pública, fixada em despesa em R$ 916.600, em decorrência da anulação parcial no valor de R$ 500 mil. Superintendência Municipal de Trânsito, fixada a despesa em R$ 3.887.390,09, em decorrência anulação parcial no valor de R$ 1 milhão. Importante a presente anulação parcial em R$ 13.331.432,29. Artigo 2º. Em decorrência das anulações parciais especificadas no artigo anterior, fica alterada a despesa da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Código 341, para R$ 5.721.837,70, com reflexo em todos os anexos do projeto, e especialmente o anexo 2 da despesa consolidada por órgão. Código 339030, natureza, material de consumo, aumentando-se o elemento para R$ 200 mil. Código 339031, natureza, premiações culturais, artísticas, científicas e desportivas, aumentando-se o elemento para R$ 450 mil. Código 339033, natureza, passagens e despesas com locomoção, aumentando-se o elemento para R$ 350 mil. Código 449051, de natureza, obras e instalações, aumentando-se o elemento para R$ 3.118.900, ao fito de ser aplicado em construção, reforma, ampliação e manutenção das unidades esportivas municipais. Artigo 3º. Em decorrência das alienações participais especificadas no artigo 1º, fica alterada a despesa do Fundo Municipal de Saúde,
a unidade 0622, Secretaria Municipal de Saúde, para R$ 4.454.592, com reflexo em todos os anexos do projeto, e especialmente no anexo 2 da despesa consolidada por órgão, código 319034, natureza outras despesas de pessoal decorrente de contratação, médicos, aumentando-se o elemento para R$ 650 mil, ao fito de ser aplicado na contratação de médicos e especialistas nas áreas de maior deficiência do município. Código 339030, natureza material de consumo, aumentando seu elemento para R$ 250 mil. Artigo 4º, em decorrência das anulações parciais específicas no artigo 1º, fica alterada a despesa do Fundo Municipal de Saúde, unidade 0623, para R$ 49.581.133,46, com reflexo em todos os anexos do projeto, e especialmente no anexo 2 da despesa consolidada por órgão, código 44.951, natureza obras e instalações, aumentando seu elemento para R$ 11.786.501,05, ao fim de ser aplicado em obras para a ampliação do sistema de saúde do município. Parágrafo único. Em decorrência das alterações contidas no parágrafo 3º e 4º, a presente emenda de despesa do total do órgão fica fixada em R$ 54.725.725,45. Artigo 5º. Em decorrência das anulações parciais, especialmente no artigo 1º, fica alterada a despesa do Fundo Municipal de Educação para R$ 49.308.818,13, com reflexo em todos os anexos e projetos, especialmente o anexo 2 da despesa consolidada por órgão, código 44.9051, obras e instalações, aumentando seu elemento para R$ 26.747.300,78, ao fito de aplicado em obras que objetivem o abastecimento de água potável e encarnada às comunidades que ainda não possuem serviço, bem como obras de saneamento básico e rede de esgoto, melhoria de infraestrutura e construção de novas unidades de abastecimento do município. Assinam os vereadores Cláudio Costa, Estado da Saúde, Geraldo Pimenta, Gilmar Engenheiro, Marcos Primo, Marinho da Câmara, Otaviano da Cruz, Rodrigo Lima, Saulo Inácio, Anderson Nunes e Zélia do Sargento Arlindo. Esta é a emenda, senhor presidente. Então, coloca a emenda em primeira discussão. Em primeira votação, votação nominal. Vereador Arlindo Ceará. Vereador Cláudio Costa. Aprovação. Vereador Edinaldo da Saúde, por aprovação. Vereador Geraldo Pimenta. Pela aprovação. Vereador Gilmar Engenheiro. Pela aprovação. Vereador Marinho da Câmara. Aprovação. Vereador Marinho Pires. Pela aprovação. Vereador Otaviano da Cruz. Aprovação. Vereador Rodrigo Lima. Aprovação. Vereador Saulo Inácio. Aprovação. Vereador Cílio Junqueira. Aprovação. Vereador Anderson Nunes. Aprovação. Vereadora Zé Lindo, Sargento Arlindo. Aprovação. Emenda aprovada em primeira votação por todos os vereadores presentes. Agora coloco o projeto de... presidente. Deixa eu terminar aqui. Agora eu coloco o projeto número 037 de 2014 em primeira discussão. Em primeira votação. Vereador Cláudio Costa. Aprovação. Vereador Edinaldo da Saúde, aprovação. Vereador Geraldo Pimenta. Pela aprovação. Vereador Gilmar Engenheiro. Pela aprovação. Vereador Marinho Pires. Aprovação. Vereador Marinho da Câmara. Pela aprovação. Vereador Otaviano da Cruz. Aprovação. Vereador Rodrigo Lima. Aprovação. Vereador Saulo Inácio. Aprovação. Vereador Cílio Junqueira. Aprovação. Vereador Anderson Nunes. Aprovação. Vereadora Zé Lindo, Sargento Arlindo. Projeto aprovado em primeira votação por todos os vereadores presentes. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Geraldo Pimenta. Senhor presidente, a emenda aditiva ao projeto de lei 090, o autor dela não está presente, o vereador Marcos Primo. É uma emenda que foi feita a um projeto de lei nossa autoria. Gostaria que fosse retirado da pauta e colocasse amanhã na presença dele.
Então, vereador, como o senhor está pedindo, senhor é autor, senhor, vamos retirar e amanhã a gente inclui emenda na pauta. O projeto de lei número 061 de 2014, de autoria do vereador Saulo Inácio, já foi aprovado em primeira votação. Coloco o projeto em segunda e última discussão. Segunda e última votação. Projeto aprovado em segunda e última votação por todos os vereadores presentes. O projeto de lei número 064 de 2014, de autoria do vereador Saulo Inácio, já foi aprovado em primeira votação. Coloco o projeto em segunda e última discussão. Segunda e última votação. Projeto aprovado em segunda e última votação por todos os vereadores presentes. O projeto de lei número 081 de 2014, de autoria do vereador Geraldo Pimenta, já foi aprovado em primeira votação. Coloco o projeto em segunda e última discussão. Segunda e última votação. Projeto aprovado em segunda e última votação por todos os vereadores presentes. O projeto de lei número 084 de 2014, de autoria do vereador Cláudio Costa, já foi aprovado em primeira votação. Coloco o projeto em segunda e última discussão. Segunda e última votação. Projeto aprovado em segunda e última votação. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Sim. Senhor presidente, vereadores, gostaria de fazer um pedido, já, assim, devido à urgência desse projeto, que para se começar as licitações agora, para o ano que vem, já existe a necessidade desse projeto de lei aprovado, que é o projeto de lei de número 037, juntamente com a emenda, já que foi aprovado por unanimidade em primeira votação, eu gostaria que colocasse para votação em segunda votação hoje. Então, submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Gilmar Engenheiro para fazer a segunda votação do projeto de lei número 037 de 2014. Então, aprovado, vereador, vamos fazer as duas votações. Então, o projeto de lei de autoria do vereador Cláudio Costa, 084 de 2014, foi aprovado por todos os vereadores em segunda votação. O projeto de lei número 092 de 2014, de autoria do vereador Geraldo Pimenta, já foi aprovado em primeira votação. Coloco o projeto em segunda e última discussão. Segunda e última votação. Projeto aprovado em segunda e última votação por todos os vereadores presentes. Como foi aprovada a questão de ordem do vereador Gilmar Engenheiro, vamos fazer a segunda votação, então, da emenda ao projeto de lei número 037 de 2014. Emenda em segunda e última discussão. Em segunda e última votação. Vereador Cláudio Costa. Aprovação. Vereador Edinaldo da Saúde, pela aprovação. Vereador Geraldo Pimenta. Pela aprovação. Vereador Gilmar Engenheiro. Pela aprovação. Vereador Maria Pires. Pela aprovação. Vereador Marinho da Câmara. Aprovação. Vereador Otaviano da Cruz. Aprovação. Vereador Rodrigo Lima. Aprovação. Vereador Saulo Inácio. Vereador Cílio Junqueira. Vereador Anderson Nunes. Aprovação. Vereadora Zé Lindo Sargento Arlindo. Aprovação. Emenda aprovada em segunda e última votação por todos os vereadores presentes. Agora coloco o projeto de lei número 037 de 2014 em segunda e última discussão. Segunda e última votação. Vereador Cláudio Costa. Aprovação. Vereador Edinaldo da Saúde. Aprovação. Vereador Geraldo Pimenta. Pela aprovação. Vereador Gilmar Engenheiro. Pela aprovação. Vereador Marinho Pires. Aprovação. Vereador Marinho da Câmara. Aprovação. Vereador Otaviano da Cruz. Aprovação. Vereador Rodrigo Lima. Vereador Saulo Inácio. Vereador Cílio Junqueira. Aprovação. Vereador Anderson Nunes. Vereador Zé Lindo Sargento Arlindo. Aprovação. Vereador Tony Marques. Aprovação. Então, projeto aprovado em segunda e última votação por todos os vereadores presentes. Não havendo mais matéria, solicito ao primeiro secretário que verifique o livro de inscrição para o uso da tribuna dos vereadores. 3. A 4. Então, temos 4 vereadores inscritos. O primeiro vereador é o vereador Cílio Junqueira. O senhor se dispõe de 10 minutos. Bom dia, nobres colegas vereadores, vereadora, presidente, público presente, as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara.
Quero agradecer a Deus, primeiro, acima de tudo, por nos dar saúde, sabedoria, coerência, e para que nós tenhamos a inteligência e saber colocar as palavras certas, no lugar certo, de maneira justa, para que não se cometa nenhuma injustiça. Todos nós, vereadores, somos bastante procurados pela população, por alguns funcionários públicos, e nós que somos considerados da oposição também, talvez até mais procurados. E durante a semana passada, um conselheiro do Conselho Municipal de Saúde me procurou e perguntou se eu sabia, como vereador e como exercendo o meu papel, que eu sou obrigado a exercer de fiscalizador também, se eu sabia que existiam 2 carros que foi comprado pela pactuação feito da verba fundo a fundo do piso estruturante da Vigilância Sanitária de Caldas Novas com o Ministério da Saúde. E perguntou se eu sabia que esses 2 veículos tinham sido adquiridos e que estava sendo desviado das suas funções, que é ser usado pelos fiscais sanitários para fiscalizar, por exemplo, como andam os açougues, as farmácias, e tudo aquilo que é inerente à função de fiscal sanitário. Como, por exemplo, infelizmente, existe em Caldas Novas abate de animais clandestinos, que talvez nós consumimos nem sabemos. Que um animal, que depois que tira o couro dele, toda a carne é igual. Então, nós temos que ter pessoas capacitadas, e temos capacitadas, que são os fiscais sanitários, agora com a competente veterinária também, que está lá, mas os fiscais, além de tudo, não têm os equipamentos de estrutura, como, por exemplo, o equipamento que se injeta na carne para saber como é que está a temperatura e tudo mais. Pois bem, além disso tudo, os carros que foram feitos, o projeto, através de fundo a fundo dessa pactuação, foram comprados, mas está sendo usado pela Secretaria de Saúde, que é um Gol branco, não está pilotado, não usa a logomarca de Caldas Novas, porém a chapa é branca, um Gol placa ONQ 7136. E um Saveiro, placa OOE 8156. Esses 2 veículos simplesmente estão sendo usados pela Secretaria de Saúde, na Secretaria de Saúde, pelos secretários e funcionários. Quer dizer, isso mostra a falta de comprometimento com o dinheiro público, a falta de gestão e a falta de transparência com as pessoas. Primeiro com os funcionários da Vigilância Sanitária, que fez o projeto, e está aqui, ó, isso aqui é documento. Costuma falar que eu falo assim, eu nunca falei assim documentos aqui, está aqui, ó. Quem quiser pegar, está aqui. Eu posso citar um trecho aqui. Metas: adquirir um veículo exclusivo para executar as atividades da VISA, Vigilância Sanitária, inclusive para o transporte de amostras laboratoriais. Recurso financeiro, 32 mil. Período, janeiro a dezembro, nota fiscal de aquisição de veículo. E do mesmo jeito, tem aqui também da Saveiro Branca. Mesma situação, o documento está aqui. Então, esse é o nosso trabalho de vereador, fiscalizar, acima de tudo. Sempre digo, não canso de repetir, nós estamos aqui porque as pessoas confiam em nós os votos. Nós temos ligações com os eleitores, alguns com liderança política, temos que respeitar, manter essa parceria, mas quem nos colocou aqui, acima de tudo, foram os eleitores. Então, nós devemos exercer nosso trabalho de fiscalização. Não poderia deixar jamais de tocar num assunto que hoje já estava desde sexta-feira, bombando nas redes sociais. E também hoje num grande jornal de circulação aqui, um jornal sério de Caldas Novas, independente, que é sobre esse assunto que nos envergonha. Nos envergonha por dois motivos. Que a pessoa prega seriedade,
prega transparência, mas na prática faz tudo ao contrário. Isso basta ver uma história dessa pessoa, que é o nosso prefeito municipal. E hoje, não precisa nem dos atributos para falar, está aqui estampado o jornal aqui, ó, nas redes sociais, falsificador de documentos. Isso nos envergonha. Como eu disse, está aqui, ó, processo do Ministério Público, está escrito aqui, não tem ninguém inventando nada aqui. A oposição está feita com seriedade e transparência. Não dá para questionar o vereador, questiona o processo que está aqui. E aqui nós podemos ler aqui vários trechos. Magal tem seus bens bloqueados em mais de 2 milhões por falsificação de documentos e doação irregular de áreas. Isso ele fez a vida pública todinho, doar a área e tentar vender as áreas públicas. Igual já conseguiu vender uma grande área pública pelas novas. Com mentira, dizendo que o destino da verba é para asfaltar e tudo mais. Pois bem, se vocês pegarem a matéria do jornal, que é uma cópia fiel aqui do documento do Ministério Público, você pode ir lá destacar alguma coisa que me chama bastante atenção. Segundo apurado pelos promotores de justiça, Pedro Eugênio Beltrame, Benatti e Rafael Machado Oliveira, o atual prefeito de Caldas Novas, ao final de seu mandato no ano de 2004, adulterou o conteúdo da lei municipal 1.300/2004, para indevidamente desafetar e autorizar a doação de 7 grandes áreas verdes e de 3 áreas institucionais no intuito de regularizar áreas ocupadas por famílias carentes. A desculpa é família carente. O prejuízo aos cofres públicos foi de R$ 2.515.351,75. Conforme observaram os promotores, ao receber a lei aprovada, o prefeito resolveu, de última hora, se desfazer de outras áreas públicas e falsificou a lei 1.300, gerando 2 versões adulteradas da norma. Assim, a versão falsificada possibilitou a inclusão de áreas públicas que sequer eram passíveis de desafetação. Além disso, a maior parte das áreas desafetadas foi desmembrada para, segundo os promotores, ser doada a parentes do prefeito, e de vereadores, e ainda, a correligionários políticos, como revelaram as certidões imobiliárias. As certidões também indicam que diversos imóveis doados foram vendidos poucos meses depois. Confira no site do www.mpgo.mp.br. A população pode confirmar isso aqui. Então, isso nos entristece muito de ver que está acontecendo. Isso aqui é 2004, mas está acontecendo agora. São várias situações que nos envergonham. Esse prefeito, além desse denúncio do MP, ele está com outro agora de improbidade administrativa por compra de voto, usando a máquina administrativa, os veículos oficiais de comunicação da prefeitura, os telefones da prefeitura, os funcionários da prefeitura, para pedir voto para determinados candidatos, ameaçando as pessoas do Bolsa Família e outros programas sociais que o governo federal e estadual coloca à disposição das pessoas. E também não somos nós que inventamos, não, foi o próprio Ministério Público que foi lá e veio aproveitando isso. Está correndo risco de perder o mandato por mentira, por abuso de poder, porque ele acha que tem tudo na mão dele. Ele acha que é o dono da cidade. Ele acha que não precisa de cuidar da saúde, onde nenhum medicamento tem. Então, nós, vereadores, temos que tomar alguma providência. Agora, quem diz é o Ministério Público. Obrigado. Próximo vereador inscrito é o vereador Arlindo Ceará. Só se dispõe de 10 minutos.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhoras e senhores, cumprimento todos aqui da imprensa na pessoa da Maria Clara, é isso? Da nossa representante da TV Anhanguera e também da TV Gazeta, canal 23, que hoje já está aí com a audiência redobrada na cidade. Senhor presidente, Caldas Novas hoje, como abordou o tema nosso amigo vereador Círio Junqueira, é manchete negativa na imprensa de Goiás. Nossa cidade poderia ser manchete negativa pelas coisas ruins que aconteceram no final de semana. Uma jovem suicidou pulando de um prédio, a outra, filha de Caldas, se envolveu numa contenda para apartar a briga do namorado, levou um tiro e morreu. Mas não, quem protagoniza as páginas policiais hoje são os políticos que deveriam dar exemplo e deveriam dizer que estão zelando pela cidade. O jornal O Popular de hoje traz a cara do distinto prefeito da cidade, Evandro Magal, dizendo que juiz manda bloquear bens do prefeito de Caldas Novas. G1 também aborda o tema hoje e outros jornais, revistas independentes com certeza abordarão. Para o jornal Gazeta do Estado, um grande veículo de comunicação por notória responsabilidade e respeito com seus ouvintes, traz aqui: o Magal tem bens bloqueados em mais de 2 milhões por falsificação de documento e doação irregular de áreas públicas. Tony Marcos até brincou ainda há pouco. Como é que o repórter do jornal Gazeta flagrou ele no exato momento em que cometiu o crime, né, Tony? Mas é uma versão pitoresca do que o Tony falou. Mas o Ministério Público de Goiás, ele, nas pessoas dos competentes promotores Pedro Beltrame e Rafael, eles foram investigando denúncias que todos já sabiam. Eu há muito venho falando que no apagar das luzes do último mandato do prefeito Evandro Magal, ele cometeu um verdadeiro atentado contra o patrimônio do povo de Caldas Novas, doou irregularmente as áreas públicas quase todas num desespero total, e naquela época houve algumas irregularidades que nós denunciamos. Mas o curioso é que essa denúncia teve origem naqueles que são hoje companheiros do prefeito, que trocam juras de amor eterno. É uma denúncia que, segundo o Ministério Público, chegou ao conhecimento pela deputada Magda Mofato, que na época era adversária, e instruiu a denúncia aqui com religionários que hoje são empregados do atual prefeito. O Ministério Público diz que a lei tratava para desafetar e autorizar a doação de 7 grandes áreas verdes, que totalizam um total de 79.584,34 metros quadrados. Ele relaciona as ações e diz que o dolo do réu do prefeito em lesar o patrimônio público era escancarado. No mês de novembro de 2004, valendo-se do cargo de prefeito, o réu encaminhou à Câmara Municipal de Caldas Novas o projeto de lei 129 de 2004, visando inicialmente a desavetação e autorização de doação de 17 áreas verdes e 3 institucionais, as quais foram descritas no artigo 1º. E aí, vale frisar que o projeto de lei em questão foi aprovado pela Casa de Leis em sua redação original, para depois ser adulterada na Câmara. Acontece que, ao receber a norma aprovada para sanção, não satisfeito com a distribuição indiscriminada de bens públicos já autorizada pela Câmara Municipal, o réu resolveu, de última hora, se desfazer de outras áreas públicas do setor Mansões das Águas Quentes e, para tanto, falsificou a Lei 1.300/2004, incluindo dissimuladamente em seu texto a desafetação e autorização de doação de novos imóveis municipais, além dos originalmente previstos. A falsificação é tão grosseira e se deu em 2 etapas, gerando 2 versões adulteradas da Lei 1.300. E aí ele relata: o réu ainda incluiu na Lei número 1.300 as áreas verdes 8, 11, 18A, 34 e 38, não mencionando a área verde 15, trazida pelo projeto de lei 129 de 2004. E a área institucional 14A, encaminhando essa versão para averbação no cartório de registro de imóveis, conforme documentos de folha 326. O curioso é que o Ministério Público ouviu na época, e não sei por que não me ouviram, deveria ter me ouvido, eu tenho muito a revelar, tinha muito a revelar, e até quero que o Ministério Público saiba disso. É inegável que a conduta do réu em falsificar a lei e dilapidar o patrimônio público se deu com dolo e má-fé.
O inquérito civil público número 015 de 2006, em especial o dos vereadores Arlindo Luiz Vieira e Jefferson Aragão de Melo, bem como do próprio réu, que confessa ter entregue um lote a um de seus cunhados. Vejamos, aqui está no inquérito. O que é que diz o distinto sargento Arlindo? Foi vereador no período compreendido entre os anos 2001 a 2004, ainda é vereador em Caldas Novas, em segundo mandato. Informa que é comum um projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo sofrer alterações por emendas apresentadas pelos vereadores no curso do processo legislativo. No período indicado anteriormente, o prefeito de Caldas Novas, o senhor Evandro Magal, naquela época ocorreram muitas doações de áreas públicas. O declarante e outros vereadores tentavam dissuadir o prefeito da época a efetuar aquelas doações indiscriminadas, mas o senhor Evandro Magal permanecia na conduta de efetuar doações de áreas públicas. O senhor Evandro Magal se valia da pressão dos beneficiários. O que é que nós vimos hoje aqui? Se não é a repetição da mesma ideia. O senhor Evandro Magal se valia da pressão dos beneficiados para conseguir a aprovação das leis, doando os bens públicos. Esclarece que o senhor Evandro Magal orientava os beneficiados que comparecessem na Câmara para pressionar os vereadores no dia da votação. Por várias vezes, o senhor Evandro Magal incluía parentes e amigos como beneficiário das doações de bens públicos. Em várias situações, os vereadores rejeitavam as doações em que constavam como beneficiário parentes e amigos do ex-prefeito. Quanto às incongruências notadas nas áreas constantes do processo legislativo apreciado do presidente ICP, o declarante suspeita que houve alteração do texto do projeto da lei aprovado na Câmara Municipal quando o mesmo se encontrava como chefe do Poder Executivo na época. Depoimento do vereador da época, Arlindo Luiz Vieira, hoje companheiro do prefeito. Aí o Jefferson Aragão também diz a mesma coisa, resumindo, que o Evandro Magal se valia da pressão dos beneficiados para conseguir a aprovação das leis, doando os bens públicos. Esclarece que o senhor Evandro Magal orientava os beneficiados para que comparecessem na Câmara para pressionar os vereadores no dia da votação. Todo mundo viu isso aqui hoje de novo. Tentativa de, não, vai aparecer agora, não vamos analisar isso não. É a mesma história se repetindo. Ocorre, porém, que o declarante e outros vereadores foram visitar algumas áreas após a aprovação do projeto de lei e constataram que muitos não estavam sequer ocupados. Eu estive lá, junto com o Jefferson Aragão, Maria Inês e Andrei Rocha aqui. Informa que era vergonhosa a distribuição de imóveis públicos, inclusive foi um dos motivos pelo qual deixou a vereança e não se candidatou novamente. A cidade inteira hostilizava a Câmara de Vereadores em virtude disso, surgindo inclusive intimidações de que os vereadores, insinuações de que os vereadores estariam recebendo indevidamente áreas públicas para aprovarem projetos enviados para esse objetivo. Esclarece que o projeto de lei de folhas 12 foi apresentado e votado em extrema rapidez. Aí o prefeito, ele foi ouvido também. Aqui ele diz o seguinte, que o declarante foi prefeito de Caldas Novas, informa que houve apenas um cunhado beneficiado. Ele está dizendo. Esclarece que o familiar mencionado tinha posse antiga do imóvel, além de haver adquirido, comprado posse de terceiros. Atribui as denúncias trazidas à promotoria à perseguição de inimigos políticos. Quanto às divergências constatadas no curso do processo legislativo, o declarante afirma que não ocorreram na prefeitura, talvez tenham ocorrido na Câmara. Foi esses malandros aí que falsificaram, pelo que ele quer dizer aqui. Alguns vereadores foram beneficiados com doações, diz ele, por vezes beneficiados diretamente, outras vezes como sucessores. Houve a utilização de laranjas pelos vereadores, não sabe nomeá-los. O declarante esclarece que ocorreu de vereadores da época e outros agentes políticos adquirirem e comprarem o direito de posse de alguns imóveis que posteriormente foram desafetados e doados. Ocorre que mantinha o possuidor do imóvel até a regularização por meio de lei municipal. Em seguida, passavam a deter a posse e propriedade da área. Os aliados, ele diz aqui, o declarante salienta que apenas os aliados da representante Magda Mofato Ron fizeram afirmações lesivas ao declarante. O declarante recomenda que o promotor de justiça proceda à intimação de Odildo Sebastião Arantes para ser ouvido no inquérito. O declarante deseja que se faça constar que os dados técnicos sobre as desafetações e doações eram trazidos ao declarante pelo serviço de topografia da Prefeitura anexados à lei para os devidos fins. Aí, o que o promotor conclui? Tais depoimentos evidenciam que o réu se empenhou pessoalmente para que o projeto de lei 129/2004 fosse votado rápido, sem maiores formalidades, deixando claro que apenas queria uma lei independente de conteúdo, pois que isso poderia ser alterado posteriormente.
Soma-se aos elementos acima mencionados o histórico do réu em doações irregulares durante o mandato 2001 e 2004, resumido na petição inicial protocolada pelo Ministério Público nos autos da Ação Civil Pública número 3219-5732-2013, cuja cópia acompanha a inicial, e não deixar dúvida sobre sua vontade livre e deliberada em lesar o patrimônio público para agregar eleitores e favorecer apaniguados. Isso é o que diz o Ministério Público. Lamentavelmente, é a constatação do que todos nós sabíamos. Um homem improbo, que não tem compromisso com o patrimônio da cidade e que agora figura, sim, nos jornais, mas deveria estar cumprindo pena em Papuda, onde é o lugar dos fraudadores. Muito obrigado. O próximo vereador inscrito é o vereador Gilmar Engenheiro. O senhor se dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, a todo o público presente, a imprensa, o nosso bom dia. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre o Colégio Século XXI. Nós temos acompanhado e cobrado para que esse colégio seja terminado para beneficiar a nossa população. Temos ligado, mandado ofício, feito cobranças. E agora, na semana passada, obtivemos uma resposta onde houve uma licitação, uma outra licitação, porque a primeira empresa que pegou o colégio para terminar, deixar pronto, no finalzinho abandonou as obras e acabou que teve que ser feita uma nova licitação. E essa licitação ocorreu na semana passada e, segundo eles aguardariam 5 dias para verificar se haveria... alguém recorreria para que fosse liberado e anunciado também o vencedor para que as obras fossem retomadas. Estaremos ainda nesta semana entrando em contato, cobrando, até que sejam retomadas essas obras, porque nós sabemos da importância dessas obras para o nosso município. Quero falar também sobre as escrituras do Santa Efigênia. Todos sabemos que há algum tempo atrás, o prefeito José de Araújo, acabou desapropriando aquela área e doando às pessoas, famílias carentes aí do nosso município. E hoje é um bairro que se encontra já consolidado. E aconteceu uma surpresa que muitos de nós já sabemos, que houve um impedimento para se fazer aquelas escrituras. E pegou de surpresa não só os moradores, mas também nós, vereadores, que estamos aqui, nós fomos pegos de surpresa. Mas quero dizer que os vereadores, o mais rápido possível, tomamos todas as providências, inclusive esse processo, para que seja resolvido definitivamente a questão das escrituras ali do Santa Efigênia, e quero aqui fazer um esclarecimento. Onde se diz aí, foi dito aqui hoje, que não tem nada a ver a negociação com a família Nakamura, mas eu quero dizer que se não for feita essa negociação com a família Nakamura, podemos até regularizar com um projeto de lei autorizando o município a fazer uma doação, mas nós vamos estar incorrendo no mesmo erro de prefeitos anteriores, porque a qualquer momento pode ser dado uma precatória para a família Nakamura e aí vai trazer um transtorno para todos aqueles que moram ali, que têm um lote no setor Santa Efigênia. Então, essa solução, para se negociar com essa família, é uma solução que vai ser uma solução definitiva. Não adianta a gente fazer meio termo, nós temos que resolver o problema de forma definitiva, olhando e resolvendo na raiz do problema, que seria fazer um projeto de lei autorizando a doação e também resolvendo o problema com a família Nakamura, porque se você deixar uma pendência na justiça, a qualquer hora as famílias que ali residem podem ficar prejudicadas. Então nós temos que tomar esse cuidado e saber entender isso, porque às vezes existe comentários aí dizendo, não, isso não tem importância. Tem sim, porque futuramente pode ser que a justiça determine aí
a desocupação da área do Santa Efigênia e vai trazer um transtorno para todos aqueles que ali têm terrenos. Então, o interesse da Câmara Municipal é resolver o problema de forma definitiva, de forma que futuramente não deixe rabo nem problema para vocês que vão pegar essa escritura, como aconteceu agora. Foi feito de forma paliativa e agora estão colhendo os frutos de um erro do passado. Agora, nós queremos sim resolver o problema, mas de forma definitiva. E com isso, nós temos a parceria de 12 vereadores que são parceiros, que estão aí dispostos a resolver essa situação, a resolver esse problema. E quero dizer para vocês que nós somos parceiros, nós estamos juntos porque entendemos que ali residem pessoas, que muitos dos que ali estão investiram na construção da sua casa, investiram o dinheiro de uma vida inteira. Aquelas pessoas que trabalharam durante a sua vida e investiram nas suas residências e ali estão morando. E isso nos sensibiliza. E pode ter certeza que nós vamos brigar, nós vamos lutar para que esse problema seja resolvido definitivamente e que vocês não fiquem prejudicados. Se depender dessa Casa de Leis, de 12 vereadores, com toda certeza, a solução desse problema vai sair o mais breve possível. E quero também fazer aqui um comentário a respeito de uma acusação que foi feita. Nós não estamos aqui para encobrir erro de ninguém. Nós somos vereadores, temos que fiscalizar, e se errou, é natural que a justiça cobre. Agora, quero dizer também que todo cidadão, ele tem o direito de defesa. Não se pode vir aqui na tribuna e já dizer, saiu aqui um parecer, mas existe recurso, existe o outro lado, e nós temos que ouvir. A declaração do prefeito é que, na época, quando foi acusado de falsificação de documento, ele havia feito uma denúncia lá na delegacia, porque havia descoberto que havia acontecido uma adulteração do documento e existe uma denúncia na própria delegacia e que ele vai apresentar como defesa. Na época foi questionado, o próprio prefeito fez essa denúncia. Então existe a defesa, o contraditório, e nós temos que aguardar para não sermos injustos. Eu sou uma pessoa que procura ouvir os dois lados, antes de acusar ou de condenar alguém. E eu acho que uma pessoa ponderada, de bom senso, faz isso também. Porque você, quando chega aqui e vê uma decisão e já condena, quantas decisões foram dadas aqui, inclusive com relação ao prefeito anterior, foi condenado aqui e conseguiu reverter em Goiânia. Então isso é normal, isso é natural, não quer dizer que seja uma condenação definitiva, existe o contraditório, de repente as provas contraditórias podem ser mais fortes do que essas de acusação. Então nós temos que ser ponderados e eu olho por esse lado. Nós somos pessoas que procuramos ouvir os dois lados. Agora, também temos que ver, não só problemas, não só defeitos, mas nós temos que olhar que a cidade tem se transformado. Quem entra na cidade hoje vê a duplicação de Morrinhos a Caldas Novas, graças ao nosso prefeito atual, com as forças políticas do nosso município. Está sendo construído o CREDEC, graças ao esforço do prefeito atual, com vereadores, deputados do nosso município. Está sendo feito asfalto em vários bairros do nosso município, graças ao esforço político do prefeito e aqueles que estão do seu lado, em parceria, naquilo que é benéfico para o nosso município. A legalização das escrituras do Santa Efigênia é graças ao esforço do prefeito, porque se ele cruzasse os braços, o problema permaneceria e vocês ficariam com o problema para vocês mesmos resolver. Mas o prefeito foi atrás, está trazendo solução juntamente com os vereadores. Então, nós podemos sim, temos que olhar sim, fiscalizar, mas temos também que saber reconhecer aquilo de bom que é trazido para o nosso município. Então, nós podemos condenar uma gestão por uma atitude que ainda está sendo analisada, ela não tem uma decisão definitiva. E nós temos muitas coisas que estão sendo feitas no nosso município, graças ao esforço político do prefeito. E nós temos que reconhecer isso.
E foi citado aqui também que essas áreas foram dadas para pessoas conhecidas, parentes e vereadores. E nós queremos saber quem são esses vereadores, né? Tem muita gente que estava lá e que muitas vezes aqui nós sabemos, e isso não é segredo para ninguém, que tem vereadores que às vezes naquela época até falsificavam a assinatura do prefeito. Então nós temos que ver isso. A gente não sabe, de repente houve uma falsificação e pode ser comprovada isso. Então nós vamos aguardar, não estamos aqui querendo defender erro de ninguém, mas quero dizer que nós vamos aguardar a decisão final para podermos dar o nosso parecer, porque hoje todos têm o direito de defesa, e eu prezo muito isso. Não vou pela acusação, mas eu espero a definição, a defesa, para que a gente possa dar o parecer. E quero dizer que nós, vereadores, entrou esse projeto de lei, foi citado, está fazendo da mesma forma. Não, aqui vereadores, existem vereadores que são corretos e que estão compromissados com a transparência. Se alguém não faz isso, mas a grande maioria que faz. Então eu quero dizer que aqueles que vêm aqui acusar os próprios colegas não merecem o respeito, porque estão nos desrespeitando. E aqui são vereadores compromissados com a verdade, com a transparência, com a honestidade e com o trabalho para com o nosso município. Muito obrigado. O próximo vereador inscrito é o vereador Cláudio Costa. O senhor dispõe de 10 minutos. Bom dia a todos, senhor presidente, meus colegas vereadores, ao público presente, aos internautas. Gostaria aqui de mencionar, e mencionando essas pessoas, eu cumprimento a todos, a professora Margarete, que está aqui nos assistindo, o Wilson, a Simone, do qual a gente se estima, e nós já fizemos uma belíssima homenagem pelo trabalho que já fez aqui na Câmara Municipal, aos membros da torcida do Carlos Atlético Clube, dizer para vocês que, com relação a vocês da torcida, a minha moção de aplauso é especificamente a vocês, e não estende a mais ninguém. Eu acho que vocês fizeram um trabalho relevante, e tenho certeza que ano que vem vocês vão ser o 10º jogador lá, com certeza. Bem, hoje eu uso essa tribuna para... Também aqui, chegou meu amigo, nosso mais novo cidadão de Caldas Novas, meu amigo Zé Ronaldo, do qual a gente respeita muito, tem muito carinho. Hoje eu gostaria aqui de informar os meus colegas vereadores, as vossas excelências, algo importante. Mês de março de 2013, a Câmara Municipal fez o 2º gabinete nos bairros, lá na Vila Mutirão, Estância Boa Vista, especificamente na Vila Mutirão, do qual as 40 famílias da Vila Mutirão, que estão instaladas há mais de 30 anos, nunca, jamais tinham recebido as escrituras, do qual dava toda a legitimidade do bem. Eu quero aqui dar a notícia em primeira mão, que recebi a notícia agora, nesse instante, através da nossa amicíssima, que a gente respeita muito, gosta muito, através da nossa colega Simone, que a Secretaria de Habitação, através da Eliane, está indo em Goiânia, nesse momento, buscar as escrituras homologadas pelo Estado, pelo procurador do município e pelo governador de Goiás. Ou seja, é a primeira gestão legislativa que nós realmente levamos uma ação específica da Câmara Municipal em benefício ao povo. Olha só a importância disso, olha o trabalho. Então fica aqui os parabéns aos meus colegas vereadores, meus parabéns a todos que se empenharam, parabéns ao prefeito municipal, que realmente se empenhou, tem 10 dias parabéns à deputada Magda, parabéns ao vice-prefeito Marquinhos, que dia 1º assume a cadeira de deputado, por esse empenho, e essas famílias, a partir agora, assim que chegar as escrituras em Caldas Novas, serão encaminhadas para o cartório de registro de imóveis, onde aquelas famílias terão a sua dignidade restabelecida. Então fica aqui esse registro importante de um trabalho, de uma Câmara que trabalha. E tenho certeza que não vai ficar só nisso. Nós temos outros trabalhos aí que estão esperando somente empenho para que nós tenhamos aí a continuidade disso.
falando das escrituras da Vila Mutirão, vamos agora falar das escrituras do Santa Efigênia. O que me deixa mais triste é que as falácias, a politicagem, as coisas que são ditas, só para se engrandecer, dizer que é o mais, que é melhor, que vai ser isso, que vai ser aquilo, mas efetivamente não se faz absolutamente nada. E agora? Agora sim, as coisas vão ser resolvidas de uma forma legal, onde ninguém vai levar o calote, todos vão receber, e muito menos a população lá do Santa Efigênia, que está esperando essa legitimidade há muito tempo. Sempre o Santa Efigênia é usado como peça de manobra política, e isso precisa acabar definitivamente. Nós não podemos mais admitir. E essa Câmara agora é responsável para os próximos atos. E eu tenho certeza que nós, num debate saudável, num debate de grande altivez, vamos levar dignidade àquelas famílias. Um passo importante para que nós vamos dar um fim nessa politicagem barata que sempre existiu. E aqui não está em discussão se o passado foi feito, foi certo ou foi errado. O que está sendo colocado é que a Justiça condenou o que foi feito. Mas nós temos documentos que comprovam que todos foram feitos de boa fé. Então, nós não estamos aqui condenando absolutamente ninguém. O que nós vamos lutar para que seja feito é para que aquelas famílias não tenham prejuízos e realmente seja dadas as escrituras como o primeiro ato que aconteceu lá atrás com o Zé Araújo. Nós temos que delegar todas as honras, e é uma pessoa que realmente teve a iniciativa corajosa para que aquelas famílias estivessem lá hoje. Então, eu rendo aqui hoje a minha homenagem ao Zé Araújo, que é o ex-prefeito dessa cidade, que realmente fez um ato de muita grandeza para aquelas famílias, para que chegasse ao ponto hoje. Nós, agora, a Câmara Municipal vai dar o primeiro passo para que seja legalizado tudo isso. E eu tenho certeza que amanhã nós já vamos sair daqui com um passo já pronto e definido para os próximos passos, para que seja realmente dado legitimidade àquelas escrituras. Eu quero aqui também mencionar um projeto de lei que foi aprovado em segunda votação aqui hoje, de grande importância à nossa comunidade. É um projeto de nossa autoria que institui o sistema de descentralização e regulação em saúde no âmbito do município de Caldas Novas. Observem bem, com isso, com a sanção do prefeito com relação a esse projeto, todos os usuários do sistema de saúde, tanto em UBS, tanto em posto de saúde, tanto na UPA, tanto no PAI, que for passado por consultas eletivas, eles sairão de lá regulados. Vão sair de lá prontos, com a data marcada para fazer o exame, para fazer a consulta, e isso vai dar um passo muito grande para que a gente consiga dar mais dignidade àquelas famílias, àquelas pessoas que usam a saúde de Caldas Novas. E a gente tem conhecimento, claro, toda a população sabe, nós estamos em déficit em médicos e especialistas, e nós vamos cobrar que isso ocorra com mais brevidade possível. E eu também, nós fizemos, a bancada fez uma emenda à LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, de muita importância, também aumentando o valor do atendimento à saúde, aumentando o valor com relação a saneamento básico e água tratada, e também com relação aos esportes, que tanto aí está precisando de melhorar as vias de esportes aqui na cidade de Caldas Novas, tanto também prestigiar aqueles esportistas que precisam participar de alguns eventos fora, eventos esportivos fora, e não tem apoio do Poder Público Municipal. Com essa emenda, eles serão prestigiados, e tenho certeza que a partir do ano que vem, se caso isso não ocorrer, nós iremos cobrar do Poder Público Municipal que realmente faça, porque a emenda foi contemplada para isso. Mais uma vez, eu quero aqui dizer aos meus colegas vereadores que a Câmara Municipal aprovou a Lei 1920, que é o Câmara nos Bairros com o Gabinete nos Bairros. Nós estamos prestando um serviço à nossa comunidade jamais vista
Os 15 vereadores estão fazendo um trabalho brilhante e nós já estamos colhendo frutos de trabalho prestado à nossa comunidade. Por isso, mais uma vez eu quero reiterar a nossa felicidade de, depois de tantos anos, depois de tanto tempo, as escrituras da Vila Mutirão serão entregues à população, chegará agora ao cartório de registro de imóveis, para que seja registrado em Caldas Novas e aquelas famílias sejam contempladas definitivamente com as suas escrituras. É um trabalho da Câmara Municipal, que nós estamos, juntamente com o prefeito municipal, do qual quero reiteradamente agradecê-lo, agradecer a deputada Magda, agradecer ao vice-prefeito, por ter feito o trabalho junto ao Procurador-Geral do Estado, para que homologasse com urgência essas escrituras, e para nós é motivo de muita felicidade. No mais, eu quero desejar a todos uma ótima tarde, que Deus abençoe a todos, e que amanhã estaremos aqui juntos, mais uma vez, para tratarmos de assuntos relevantes à nossa comunidade, e conto com a presença de todos. Uma boa tarde, acredito eu, ou bom dia ainda. Até amanhã. Não havendo mais matéria, declaro encerrada a presente sessão e convido os senhores vereadores para a próxima sessão a ser realizada amanhã às 9 horas da manhã.